Sala TUSP, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo. Uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Olá! Esse daqui é o Sala TUSP, é o podcast do TUSP, onde a gente se encontra na sala das outras pessoas virtualmente. Então, estou eu aqui, Maria Tendlau, na minha sala em São Paulo, Chico Pérez, meu colega do TUSP de Bauru, a sua sala em Bauru, e hoje a gente vai conversar com a Paula Outram, que também está em São Paulo, em sua sala. Paula Outram, ela é pesquisadora, poeta, dramaturga, jornalista, professora e é mãe, o que é importante nesse momento de pandemia mencionar, porque isso não é fácil. É trabalho de tempo integral. Oi, Paula, tudo bom? Tudo, Maria. Tudo certo. Nós conversamos um pouco antes desse encontro, e eu acho que a gente sofre do mesmo mal de estudar artistas que são muito profícuos e que têm obras muito vastas, então é difícil escolher uma única faceta para a gente conversar sobre. Mas hoje a gente decidiu, eu e Paula, que a gente vai falar de um aspecto talvez menos conhecido, um período menos conhecido da vida de Augusto Boal. A Paula trabalhou sobre o pensamento dramatúrgico do Augusto Boal na sua tese de doutoramento, e esse trabalho está publicado em livro pela Desconcertos Editora, e ela, nesse trabalho, traz uma informação bastante inédita, que é a faceta do Boal como professor da Escola de Artes Dramáticas, que atualmente é da USP, mas que não foi originalmente da USP. Então, acho que seria legal para a gente começar, Paula, você contar um pouco o que é a Escola de Artes Dramáticas, o que foi, qual que foi o projeto. Bacana. Eu acho que é isso, né? O Boal tem muitas fases, né? E aí, no meu mestrado e no meu doutorado, eu estudei uma partezinha anterior aí ao Teatro do Oprimido, acho que uma fase menos explorada da vasta obra dele, né? Então, a EAD foi um projeto, né, a Escola de Arte Dramática, que nasce ali em 1948, junto com o TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia, num projeto, assim, de, digamos, trazer o teatro moderno para o Brasil, né, para São Paulo. Então, ela nasceu com uma característica, digamos assim, de estar muito, muito próxima do TBC. Eu até escrevo, estava relendo aqui o doutorado, até um termo engraçado que eu pus, que era quase como se fosse para uma criação de mão de obra para o TBC. É uma espécie de blog, mas é um pouco isso, eles estavam muito próximos, era dentro desse projeto, né, do Alfredo Mesquita, eram pessoas da elite, né, intelectual, da elite financeira, econômica, que tinham esse projeto de falar, bom, então precisamos de um teatro moderno brasileiro, e que tinha digamos assim, um ponto, né, de inflexão, um olhar muito para a questão do teatro europeu. Basicamente, né, a AD tinha essa questão bastante também com a França e tal, e norte-americano, né. Então, esse é um pouco o nascedouro do projeto. Mas, como tudo, nada é tão certinho assim, né? Então, quando o Alfredo Mesquita cria a EAD, ele olha também para um lugar de que ele não queria trazer como alunos apenas essa, digamos, essa elite, né? Ele já diz que ele quer um teatro, ele quer um lugar que não seja só para as pessoas brincarem de fazer teatro, né? Então, ele mira um pouco nos alunos, ele tem, digamos assim, grosso modo, um projeto de alunos, digamos. Ele não queria pessoas diletantes, assim. Ele queria gente que, de fato, quisesse aprender. Então, para isso, ele faz a EADT aulas noturnas, o que já ajudava as pessoas que trabalhavam de dia a poder vir para a escola. Tirava um pouco as pessoas, digamos assim, as moças das boas famílias, daquela época que não podiam fazer aula à noite. Também a forma como as pessoas entravam na escola, né? Ele não tinha testes escritos, porque nessa época muita gente não tinha uma formação que pudesse fazer esse tipo de teste, e tinham testes práticos apenas, né? Estou falando aí do nascedouro da escola. Eu não resisto. Conta a história da feira, que é tão boa. Você lembra disso? Lembro sim, ela é muito, muito bacana. Então, também tinha essa questão deles não terem que fazer testes práticos, não terem que fazer testes teóricos, porque também ele queria pôr o pessoal do circo, né? E não tinha normalmente um saber tão formal. Acabou tendo uma amálgama de classes, né, nessa escola.
E aí, quem fala muito bem sobre isso também é o Antônio Cândido, desse processo. E aí tem uma fala do próprio Alfredo Mesquita, que adorava dizer, né, que todo mundo era igual lá na escola, que não é verdade, mas enfim, então, tinha muita gente de classes sociais distintas. Aí ele conta que uma vez na feira, estava a Cecília Carneiro da Cunha, se não me engano, o nome dela é esse, e a mãe na feira, e aí a menina para e começa a conversar com o feirante, a mãe ouve ela dizer assim, tá bom, a gente se encontra à noite. Minha mãe ficou horrorizada, eu falo, como você vai encontrar com o feirante? Ela falou assim, é o Francisco Coco, meu amigo da EAD. Francisco Coco era feirante. E aí não é também dizer que era o paraíso enfim, que todo mundo era igual, obviamente não é isso, mas tinha um olhar, digamos, para poder trazer essas pessoas para dentro da escola, né? E o que acabou também tem a famosa sopa, né, que ele dava na EAD, porque as pessoas chegavam com fome, as pessoas às vezes não tinham grana para comprar comida e nem tempo, porque saíam do trabalho e iam direto para a EAD. Então, assim, no Nascedouro tinha essa questão aí de pensamento sobre os alunos. Mas eu queria que você contasse um pouco do Boal, então, assim, simultaneamente a esse processo de formação da EAD, havia um processo acontecendo da formação do Teatro de Arena e como que o seminário foi criado lá, para que a gente possa juntar essas duas histórias um pouco para frente. Na verdade, tem também, que eu acho que as pessoas pouco falam disso, o nascedouro do Arena tem a ver com a EAD, né? Porque quando a gente está falando aqui dessa questão de um teatro, digamos assim, que olha muito para a Europa e tal, a gente está falando também de um começo e de uma forma deles irem buscar isso, né? De certa forma, então, a EAD também tem a ver com o Teatro de Arena. Por quê? Porque os fundadores do Teatro de Arena, Zé Renato, Geraldo Mateus e alguns outros vieram da EAD. E a EAD, na verdade, tem tudo a ver com essa formação, porque o Zé Renato estava interessado, por conta de algumas aulas dentro da EAD, do teatro em formato de arena. E aí foi o Sábato Magaldi quem deu para ele um livro que tinha um texto que falava do teatro de arena, que já existia, enfim, nos Estados Unidos e em outros lugares. E aí ele faz alguns experimentos dentro da própria EAD, de fazer coisas redondas, como ele falava, eu quero ver como é que é fazer peça redondo, assim, né? Nem tinha o conceito da arena, na verdade. Aí o Sábato Magaldi dá o texto para ele sai da escola junto com esses outros amigos e vai fundar, então, o Teatro de Arena. O que é engraçado é que mesmo sem ter um teatro de arena, mas no começo não tinha a sede, e aí eles faziam assim, faziam redondo, digamos. Aí depois eles acham aquele galpão, que é uma das poucas, a gente não costuma guardar muito os nossos prédios históricos, né, Maria? Mas a gente tem ainda aí o Teatro de Arena, e lá eles adaptaram, eles fizeram, era só um galpão que eles fizeram, então, ali dentro, uma arena de fato. Originalmente tinha os dois lados da arena, né? Porque depois, o que a gente conhece hoje é metade da arena. Exatamente, ele era mais uma arena mesmo, mas eles entraram para um galpão, não tinha nada lá, né? Eles é que fizeram, de fato, o teatro, a partir do chão. Então, já começa, o Teatro de Arena nasce dentro da EAD. Digamos, essa relação se inicia e é profunda, e continua. Né? Então, essa relação que a EAD tinha no primeiro momento com o TBC, ela se volta para o Arena. Vários deles iam lá ler textos, as primeiras leituras do Chapetuba foram dentro da EAD, o Boal foi lá dar aula, enfim, vários deles iam lá, faziam coisas, então era um trânsito não oficial, no sentido de que eram os alunos, os professores que chamavam, sabe, eles não eram professores, mas tinha um trânsito grande que com o tempo foi saindo do TBC para o Arena. E aí, um pouco pelo seu trabalho, havia uma diferença entre essa experiência que vinha da prática no Teatro de Arena e retornava para a EAD, e um pouco aquele projeto inicial, não é assim? Como é que essa chegada do Boal, daí oficialmente como professor, traz um novo ar totalmente diferente para a escola? É daquelas coisas, né, assim, a escola vai caminhando, ela tinha, como eu falei, ela tinha um projeto entre aspas, para alunos, mas para os professores não, né, no começo, o Alfredo Mesquita até dizia assim, que ele falou, os primeiros professores eu fiz um apelo para os meus amigos para virem dar aula, e ia chamando umas pessoas, né, e com o tempo, a escola retrata a sua época, né, então os alunos, eles se ressentiam um pouco da escola ter aquele ideal, né, desse teatro moderno, erudito, e de não trazer para dentro a questão das forças, enfim, desse momento político tão acirrado que o país passava, e não tinha como isso não reverberar dentro da escola, né, de uma escola de arte.
Então, eu acho que um pouco das duas coisas, né? Em 59, o Alfredo Mesquita chama o Boal para ser o primeiro professor de dramaturgia da EAD. E isso foi muito também uma demanda dos alunos. Eles queriam que a escola trouxesse a questão, principalmente das teorias experimentais, né, principalmente Stanislavski e tal, que não tinha na escola. A escola ficava muito nessa outra toada, que não tinha muito essa questão experimental, de laboratórios e tal, né. E foi uma demanda dos alunos, acho que do próprio tempo, né, e no projeto da AD, a princípio, era tudo voltado para a interpretação, e aí o Mesquita tinha projeto, assim, gigante, assim, a longo prazo, para daí incorporando as outras matérias, né, os outros focos, digamos. E aí ele chegou na dramaturgia, mas na direção não, porque ele achava que tinha que ter uma parte que fosse fazer estágio na Europa, para virar diretor. E acabou não tendo fôlego, nem grana, enfim, para isso. Então a escola nunca chegou a ter curso de direção, assim, de formação em direção, né, formar diretores. Tinha curso ali para atores, né? E aí, então, ele chama o Boal, acho que também reverberando, né, toda aquela, a fama, enfim, que o Boal passa a ter como professor de dramaturgia por conta do seminário de dramaturgia que ele instituiu no Arena em 58. Só que o Boal não era um professor de dramaturgia no sentido de dramaturgia de gabinete, né? Ele era um professor dessa dramaturgia a partir dos laboratórios, a partir de uma contribuição com a turma de artistas, né? Como que você chegou nessas informações, nessas anotações poucas que restam da história do Boal na EAD? Eu acho que é bacana a gente falar um pouco, né, Maria, dessa questão do processo da pesquisa mesmo, né, acadêmica, como ele é dinâmico. Então, eu parti de algumas proposições que vieram no meu mestrado, no qual eu estudei o Seminário de Dramaturgia do Arena, que chama Teoria e Prática do Seminário de Dramaturgia do Teatro de Arena, que foi publicado também pela Dobra Editorial. E aí eu puxei um fio, porque eu achei que esse lado do Boal não tinha sido muito explorado e tal. No decorrer da pesquisa, eu fui entrevistar o Lauro César Muniz, que é um dos alunos aí, continuadores, né, do trabalho do Boal como professor de dramaturgia, e ele, imprevistamente, me deu 5 cadernos, assim, esmeradamente, com anotações dele das aulas de AD. E ali, então, eu pude ter contato com, de fato, essas anotações e ver um pouco como é que era, de fato, as aulas do Boal. Assim. E foi um grande presente que redefiniu toda a pesquisa, né, todo o meu projeto de doutorado. E o Boal, ele chega no Brasil em 56, ele ficou um tempo nos Estados Unidos, ficou 2 anos lá. Na verdade, ele era formado em Química, e o pai dele pagou para ele ficar lá estudando plásticos e petróleos. Mas antes de, quer dizer, aqui no Brasil, ele fazia faculdade de Química, mas ele já estava muito entranhado na questão do teatro por conta do grêmio da faculdade. E aí ele fazia as questões culturais, e aí ele tinha interesse por teatro, ficou próximo do Nelson Rodrigues, enfim, do Abdias do Nascimento, e ele foi ficando encantado com teatro. Ele vai estudar plásticos e petróleo, mas ele manda uma carta para John Gassner, que é um grande teórico e professor de dramaturgia lá nos Estados Unidos nessa época, e o Gassner, enfim, foi professor só do Tennessee Williams. Ele manda uma carta de volta para o Boal, dizendo que venha. O Boal não acredita, né? Ele manda a carta meio, né? E aí ele vai, então, para Columbia, Nova York, na faculdade, e faz as duas coisas, né? Estudando plásticos e petróleo, e ao mesmo tempo fazendo várias matérias lá na faculdade em Colômbia. E aí, lá mesmo nos Estados Unidos, o Gassner leva ele, por exemplo, para o Actors Studio, né? Onde ele entra em contato com a teoria do Stanislavski, mediada, né, pelo pessoal do Actors Studio. Aqui ele já tinha tido contato com a questão do Stanislavski, mas lá ele se aprofunda, né, nessa questão com todos esses professores com os quais ele conviveu. Ele volta para cá, e aí, falando das historinhas, né, Maria, que eu acho muito bacana, que ele fala na autobiografia dele, que eu acho que todo mundo que tem interesse por Boal deve ler, que é Hamlet, o Filho do Padeiro. Ele fala que ele está na rede balançando, assim, ele morava no Rio, e ele falava assim, bom, agora, deixa eu ver, eu posso ir para Petrobras, todas as empresas grandes queriam ele, por causa dessa formação que era rara na época, né? Ele podia ir, era para ganhar bem, e aí ele fala que, então, o Zé Renato liga para ele, dizendo que o Sábato Magaldi tinha indicado, e aí fala para ele, olha, o Sábato Magaldi me indicou você, porque eu preciso de um diretor aqui no Teatro de Arena. Aí o Boal fala, mas eu não sou diretor. Você já dirigiu alguma peça? Ele falou, já. Então, se você é diretor, pode vir. E aí o Boal, então, desiste da carreira, a qual ele ganharia muito dinheiro, e vem para São Paulo, enfim. E aí passa 15 anos no Teatro de Arena, nessa incrível parceria que eles tiveram lá. Ele vai instituir primeiro um laboratório de interpretação,
E em seguida, e eu acho isso muito bonito, eles falam que eles estavam pesquisando textos, né? E aí ele institui o laboratório, que hoje pra gente que é de teatro é super comum, né? Você fala, é um laboratório, mas naquela época você não tinha esse tipo de pensamento, né? A ideia era você ensaiar o texto, né? Tinha um encenador, marcador, né? Vai para cá, vem para lá, um pouco assim. E você não tinha essa ideia de você pesquisar laboratorialmente, digamos, né? Esse foi um dos, não estou dizendo que é o único, nem o primeiro exatamente, mas é um dos primeiros lugares onde isso acontece, de fato. E aí eles falam que eles estavam pesquisando textos, corpo, né? Enfim, atuação. E aí eles estavam pesquisando um corpo brasileiro, mas com falas de, enfim, trabalhadores irlandeses, né, burgueses norte-americanos, e que aquilo era muito estranho. Então, o Seminário de Dramaturgia da Arena nasce de uma necessidade do corpo que o ator sentiu, de poder falar também a língua que o corpo pedia, assim. E acho que é importante dizer também que eles usam Black Tie do Guarnieri nasce desses pequenos não, mas eram estudos que não eram sistematizados de dramaturgia, né? Eles tinham um laboratório de interpretação e o Boal dava algumas aulas abertas também, que vinha público, tal, de fora do teatro, e ele dava aulas, assim, porque foi uma coisa que os próprios atores pediram e as pessoas tinham muita curiosidade de saber como tinha sido esse contato dele com aulas de dramaturgia fora do Brasil. Daí surge, então, o Seminário de Dramaturgia do Arena. E então, como você falou, ele não dava aula, digamos assim, para alunos, né? E eu não gosto muito do termo de dramaturgo de gabinete, porque eu acho que escrever em casa também pode ser uma grande coisa. Assim, eu não tenho problema com isso, assim, de achar que é uma dramaturgia, digamos, menor, ou que todo dramaturgo tem que criar com palco. Eu acho que cada processo é um, né? E ali, eles não tinham uma dramaturgia colaborativa nem nada disso. Eu gosto de falar que eles coletivizavam um trabalho individual. Então, o dramaturgo ia, trazia o seu texto, conversavam, eles, né, debatiam, ele voltava para casa e reescrevia. Era um pouco nesse sentido que a escrita se dava, né, nesse lugar. E então, o Boal era, como eu falo, quando ele foi para a EAD, ele era um professor de dramaturgia, mas ele era esse professor, né? Ele era mais um no processo, né, de todo mundo. Eles dividiam os processos. Então, a EAD é o primeiro lugar no qual ele realmente, digamos assim, vai ser um professor estrito sensu, né? Sem ter esses atores à disposição. Você tinha essa separação. Quando é instituído o curso de dramaturgia, ele é um curso, você podia entrar para fazer dramaturgia ou interpretação. Eu queria falar um pouco contigo sobre o programa, quer dizer, na verdade é curioso porque é um programa bastante genérico que o Boal propõe, mas ao mesmo tempo bastante provocativo. E aí tem uma questão que eu não sei se a gente poderia conversar, que eu acho bacana, que é essa discussão sobre a questão do drama que ele tem, quer dizer, como é o entendimento dele de um princípio dramático, e quando ele fala sobre o personagem como sujeito e o personagem como objeto, que é algo que aparece no programa dele, né, como uma contraposição entre Hegel, Brecht, enfim. O programa do curso dos outros professores era mais, digamos assim, padrão. Descreve bastante o que vai acontecer, quais vão ser cada dia o que vai ter, os vários autores, enfim. O Boal ele faz, e aí a gente falou, né, quando foi olhar para isso, quando eu falo a gente, é porque quando a gente fala de um trabalho acadêmico, o orientador acaba, né, tendo peso grande, eu não falei, mas o meu orientador no mestrado e doutorado foi o Sérgio de Carvalho. E aí, quando a gente olhou para esse programa, a gente viu que tinha ali essa questão experimental mesmo, porque é um programa aberto, né? É um programa onde ele põe, digamos assim, mais proposições do que respostas, né? Então, ele fala de exercícios que vai ter, é um dos poucos professores que coloca no programa que vai ter exercícios, eles vão fazer exercícios, e ao longo do tempo, quando o Boal fala também desse lugar dele como professor, né, ele fala que isso é muito importante, que então, esse fato de que os alunos não vão só trazer para dentro as coisas, mas vão também trazer para fora. Essa questão da dialética para o Boal sempre foi muito importante, né, pensando em dialética, grosso modo, como uma teoria, assim, filosófica do movimento. Então, eu aprendo, mas eu ensino. De fato, isso aconteceu com o Boal, né, a gente pode ver. Ele fala que vai falar do Brecht, ele fala de alguns autores, porém, é bem curto, né, e era um curso de 2 anos, então, não dá para você saber exatamente o que ele ia fazer tão certinho quando você pega o programa do Boal, diferente dos outros professores, porque são mais proposições, e deixa, assim, digamos, aberto para tudo que pode vir, que é o que realmente acontecia com ele e com os alunos dele.
Aí você falou dos autores, né? E aí eu acho que um dos grandes debates que o meu trabalho propõe, e foi uma grande surpresa para mim, uma alegre surpresa, quando eu percebi que o programa das aulas do Boal, não só o programa, como todas as anotações que o Lauro César me cedeu, eles tinham ligação direta com o Teatro do Oprimido, né, com o grande livro e a grande teoria do Boal, que ele vai fazer, se não me engano, a primeira edição é 72, ou seja, muito tempo depois já no exílio, né. E aí o que a gente pode ver é que quando ali, naquela parte do Teatro do Oprimido, ele tem uma parte que ele fala, inclusive, né, que ele vai falar do Arena, e aí ele vai dividir entre esses teóricos que você falou, só, né, o Aristóteles, o Hegel e o Brecht. E aí, quando a gente pega as anotações das aulas do Lauro César, são exatamente as mesmas questões que estão colocadas no Teatro do Oprimido. Elas são, na verdade, anotações das coisas que ele fez em aula, na EAD. Então, isso foi uma grata surpresa, eu comecei a ficar olhando uma coisa com a outra, ficar decupando, assim, vendo, falando, nossa, mas são as anotações da aula de EAD que ele expandiu, enfim, aprofundou, e algumas são ipsis literis mesmo, no livro dele, no Teatro do Oprimido. Então, é bacana que você estava falando dessa via de mão dupla da pedagogia, por uma coincidência que não foi pensada a princípio pelo Boal, que é a questão de chamar o teatro de teatro do oprimido, que vem da pedagogia do oprimido do Paulo Freire. O Boal fala que, na verdade, se não estou enganada, não é que a editora sugeriu o teatro do oprimido, é que a editora não queria ele punha, acho que era, se não me engano, era poesias políticas, alguma coisa assim, nesse sentido. Poéticas políticas, e aí, era isso. Poéticas políticas, que daí fica sendo o subtítulo. E aí a editora falava, mas é sobre teatro. Se você põe poesia política, a gente põe onde isso, né? Põe poesia, põe política, e o teatro fica onde? Não vai vender, ninguém vai entender o que é isso. E o Boal, na verdade, o Arena, né? A gente até fez um estudo grande sobre isso no grupo que chamava Laboratório de Investigação em Teatro e Sociedade, coordenado pelo professor Sérgio de Carvalho. A gente chegou a estudar bastante isso, tem livros, é um livro que a gente lançou sobre o texto do Nelson Xavier, de teatro, que conta muito do encontro do Arena com MCP, Movimento de Cultura Popular, da década de 60, aonde o Paulo Freire também trabalhava, né, e fez aquele grande trabalho de alfabetização em massa. E ali o pessoal do Arena foi para o Nordeste, foi convidado para ir levar o Eles Nos Usam Black Tie, lá para o Movimento de Cultura Popular, e aí, chegando lá, eles ficam loucos com aquilo tudo que estava acontecendo, e passam a ter uma parceria muito grande com o Movimento de Cultura Popular, e depois, né, enfim, viajam pelo Brasil todo e vão fazendo várias parcerias com movimentos do Brasil, enfim, acabam depois estando muito próximos do CPC, enfim, o Arena, isso é importante dizer, passa a entender também ao longo do tempo o teatro não só como aquilo que é feito dentro do teatro, das portas do teatro, mas também para fora, né, no momento em que a política era algo muito, se acirrava a questão social de uma maneira muito forte, com a ditadura militar que estava vindo. Eu estudo esse momento um pouco antes, mas quando o Boal também vai para a EAD, não está ali em 59, e todas essas questões sociais vão se precipitando. Então, esse encontro do Boal com o Paulo Freire é muito forte, modifica mesmo a estrutura do próprio teatro, o jeito deles pensarem, a forma como eles produziam teatro, o que eles produziam de teatro. O Boal tem vários relatos muito bonitos sobre esse aprendizado deles, né? E aí, quando ele fica ali confuso, o que eu ponho de nome e tal, veio na cabeça dele a questão do Paulo Freire, né, que ele tinha aprendido em loco, e aí fica, então, o teatro oprimido numa referência e numa reverência direta ao trabalho do Paulo Freire. Eu tenho as anotações do Lauro César dos 2 primeiros anos, né, do primeiro curso. Depois a gente tem um material que foi a Cecília que colocou lá no site do Instituto Augusto Boal, que está lá como sendo do seminário de dramaturgia. Mas como eu estudei muito seminário e depois fui estudar a EAD, eu vejo que aquelas anotações, eu posso quase dizer 100% de certeza de que não são do seminário e são da EAD. Então tem um tempo aí no meio que a gente também não tem material. Os outros anos ali, eu não tenho esse material, pode ser que tenha em algum lugar, mas eu não tenho, 63, 64. Então a gente não sabe como é que foi esse tempo. O que se fala, assim, foi outra coisa muito louca que eu descobri, uma fala da Renata Palottini, que eles não ganhavam dinheiro, né? Eu não conseguia entender a dinâmica de ir, depois não ir, as pessoas irem e depois não iam mais, como assim, né? Como é que esses professores... Daí eu vi numa fala da Palottini que
eles não recebiam dinheiro. Então, assim, ele tem uma coisa nesse pessoal do Arena, dessa época, que é milagre de poder estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eles faziam teatro aqui, aí de repente eles vão lá para o Nordeste, daí eles voltam, daí eles vão para o Rio, daí dá aula na EAD, daí é uma loucura a quantidade de atividade que eles tinham, né? E aí, ao longo do tempo, o trabalho no Arena vai ficando cada vez mais intenso, e aí vai tirando muito das possibilidades dele estar mesmo lá na EAD, a ponto dele sair como professor titular e o Lauro César Muniz vir no lugar dele. E isso eu também acho um movimento super bonito, porque o Lauro César foi aluno, né? E o Lauro César, inclusive, acho que é uma figura bem paradigmática do trabalho do Boal como professor de dramaturgia, porque o Lauro César procurou o Boal para entrar no seminário no Arena. Levou textos para o Boal. E o Boal leu e falou, olha, aqui a gente está muito adiantado, mas eu vou começar a dar aula lá na EAD, vai para lá. Então, ele falava para todo mundo que queria entrar no seminário, para ir, então, agora ter aula na EAD. Então, eu até falo que ele via, a mesma forma experimental que tinha no Arena, ele estava instituindo na EAD. Senão ele podia dizer, são coisas muito diferentes, para ele não era. Eu acho que acabou sendo a forma como ele era também, professor diferente. Se você for ver também, até nos horários que eu vi, nas anotações do Lauro César, e também em alguns outros materiais que eu pude ver, os horários da EAD, todo mundo dava aula, sei lá, 3 vezes por semana e tal, igual dava num dia só. E a Maria Tereza Vargas, que era secretária lá, com quem eu conversei, ela disse que tinha que enxotar eles de lá, porque ninguém ia embora. E o Boal dava aula de um jeito meio peripatético, fumando, andando para cá, levava eles para ver coisas na cidade, ver filme, ver exposição. Tinha essa ideia mesmo de um ensino que era pulsante, né? Trazer essa forma de ensino muito diferente para a época. Hoje a gente acha isso comum, né? Mas na época não era tanto. Eu acho que tem uma coisa interessante do Boal, e eu queria ver como você entende isso, que, obviamente, as coisas são absolutamente interligadas, o professor, o artista, o criador. Você conseguiria dizer quem era a cabeça? Assim, era o professor, era o político, era o ativista, era o... Quando você me falou do Brecht, você falou para mim assim, não tinha, quando eu falei, tinha, né, era assim, o didático, né, você falou, ele não fazia essa distinção, né, eu acho que tem muito a ver os dois, né, Maria? O Boal, ele era esse ser dialético por natureza, né, a gente não consegue muito entender isso, né, a gente é muito compartimentado, essa visão muito que a gente tem, né, das coisas, né, e ele era um ser meio holístico nesse sentido, então, ele não fazia essa distinção, quando ele era diretor, ele não fazia a distinção dele também um aprendiz, também um dramaturgo. E quando ele era professor, a mesma coisa. Então, se por um lado, às vezes, ele estava menos como um professor estrito sensu, por outro, ele levou os alunos para ver os ensaios no Arena. Por outro, ele levou a teoria do Coringa, ele desenvolveu numa sala dentro da EAD, junto com os alunos, junto com outros professores, com o Lauro César, que tinha sido aluno, ele foi dar uma aula sobre a teoria do Coringa, que estava começando a ser pensada. E depois levou eles para ver o ensaio, junto com ele. Então, você percebe, assim, por um lado, o curso não ficava tão estruturado, as pessoas ficavam meio loucas, que às vezes o Boal não ia. Por outro, esse ganho que eles tinham, de quantas aulas será que eles precisariam, né, para poder entender um negócio desse na prática, sendo feito, né? Então, acho que não tinha mesmo, de verdade, estudando Boal como eu estudei, essa distinção muito clara, porque eu acho que, na verdade, é a concepção do artista, né, que a gente perdeu com essa mercantilização da ideia de arte, né? O artista é o quê, na verdade? É o cara que faz um produto de arte, vende, fica famoso e ganha dinheiro? Então, o artista é um ser experimental, né? É aquele que vive de maneira experimental, né? Tateando as coisas e acho que tirando muito essa borda, né? Aqui eu sou professor, aqui eu sou diretor, né? Eu acho que ele era um ser, e tem isso no livro que ele fala que a grande questão é a busca da liberdade, em todos os âmbitos nos quais ele trabalhava. Depois de 10 anos de constituição da EAD, o Boal, em 2 anos, conseguiu mudar praticamente a direção do trabalho que a EAD vinha levando até então. Não, na verdade, é bacana você perguntar isso, assim, porque a gente, quando olha uma parte, né, acha... ele era professor de dramaturgia, a escola era muito maior do que ele, né, e assim, entrou o Boal, depois entrou o Flávio Império, entrou Helene Guariba dando aula, Roberto Freire, eu acho que foram esses 4, assim, de uma tendência política diversa, até das pessoas que estavam lá, não que todo mundo estivesse lá, fosse de direito e tal, mas essa concepção, digamos, de aula, de arte,
eles eram mais próximos, né? E a EAD continua sendo EAD, para sempre, mas tinha esses furos, entende? Acho que o bacana de pensar na EAD é que ela era muito permeável, mas a grande questão mesmo que o Arena, o Boal fez na escola de modo estrutural, foi de modo não oficial, digamos, foi quando os professores, os alunos, chamavam eles para dar cursos aos finais de semana. O Juca de Oliveira conta isso para mim numa entrevista, que o Boal dava aula aos finais de semana com seminário de dramaturgia antes de ser professor oficial, e que o Mesquita dizia, tudo bem, então, mas vocês têm que vir aqui buscar a chave e depois traz a chave aqui de novo. Eles iam lá buscar a chave, iam lá, fazia as reuniões com o Boal, levava a chave de volta, assim. Então, eu acho que deixar os alunos e os professores livres para trazerem o Arena para dentro de lá, ainda de maneira não oficial, acho que isso foi mais estruturalmente importante do que a figura, digamos, do Boal, da estrutura da EAD, né? Mas para quem estava ali vivenciando as aulas, foi, como eles mesmos dizem, determinante, né? Parece que na sua introdução da sua tese, você, não só você, mas eu já tinha ouvido isso antes, que a EAD ela começou com o TBC nessa linha um pouco simbolista, né? Depois, quando entrou o Boal e essa outra turma que você citou, eles caíram para outra linha de pesquisa também, que tinha um pouco mais a ver com o realismo, com o Stanislavski e tudo mais. Então, teve esse espaço, digamos, né? Que o Mesquita foi... que como não tinha uma estrutura muito rígida, os professores iam vindo e ele falava assim, aí eu convido e eles fazem o que eles quiserem. Quer dizer, as pessoas não eram obrigadas a seguir uma estrutura criada pelo Mesquita, porque nem teria tempo. Você não tinha uma hierarquia lá dentro, assim, ele era o diretor, daí tinha, sei lá, o vice-diretor, daí tinha o diretor pedagógico, ele meio mandava em tudo. Então, isso, por um lado, é super autoritário, por outro, não tinha nem como ele dar conta de tudo aquilo. Então, os professores tinham muita liberdade para fazer um pouco o que eles queriam dentro da sua sala de aula. E aí, acho que a Nancy Fernandes é uma delas que fala que menos, digamos, tinha um atraso da EAD em relação a esse tipo de pensamento, e mais era uma ideia que o Alfredo Mesquita tinha de ter uma tendência, digamos, ao simbólico e tal, e não a questão do teatro realista, o teatro político. E aí o que acontece? Vai, obviamente, criando um embate. Você traz esses caras para dentro da escola, eles vão falar com os alunos aí já tinha menos também, assim, digamos, endeusar eles como alguém que vai trazer, e mais essa questão de pensar nessa dialética. Você estava nesse momento, ele entra lá em 59, né? Tem o golpe militar, as coisas estão vindo, não tem como fugir disso. A escola não vai ter portas fechadas porque está acontecendo do lado de fora. Então, digamos assim, é um embate que se daria, acho que de qualquer forma, e que, claro, se aprofunda com essas figuras lá dentro, né? Porque eles não deixam barato. E aí é muito louco você ver que, no fim, eles chegam com um projeto dele, acho que o Zé Celso está no meio, se não me engano, um pessoal que dá aula também lá, Flávio Império, todos esses aí, insurgentes, eles fazem um projeto que eles apresentam para o próprio Alfredo Mesquita, que no fundo tira o Alfredo Mesquita da direção, entendeu? Eles vão fazer núcleos, eles vão fazer uma escola livre dentro da escola que é totalmente do Mesquita até o fim, né? É o que acontece que o Alfredo Mesquita da escola, né, para a USP, a escola vai para a USP, ele não tem mais como gerenciar aquilo, nem em grana, nem já está mais velho, e a própria escola se modificou muito, né? Aquele projeto acaba e vem outro projeto, quando a escola vai para a USP. Eu queria só contrapor uma coisa, porque como eu fui rever questões do Arena, eu não consigo não fazer uma menção ao Flávio Migliaccio por uma questão de homenagem e de paixão que eu tenho por ele, pelo trabalho dele. E aí eu acho que tem um dado que é engraçado, que ele também desmistifica um pouco, que diz que o pessoal do Arena, não é que eles tinham um problema com a interpretação. O Flávio diz isso para o Ney Piacentini na tese do Ney sobre o Kuznets. Diz que, na verdade, no Arena, eles não tinham uma questão assim, antagônica ao altissonante, a interpretação altissonante que se aprendia na EAD, que tinha no TBC. É simplesmente que não cabia num teatro como o Teatro de Arena, que era tão próximo. Assim, era necessário um outro tipo de interpretação. E é curioso como a dialética mesmo entre as necessidades, a praxis e as questões políticas que apareciam lá, né? Então, se é um realismo que traz a realidade para dentro do teatro, também é um realismo pelas próprias condições de produção que se impunham naquele espaço. Eu acho que tem uma questão mesmo do Teatro de Arena que traz, que é a própria...
que é o próprio Arena, né? Assim, ele não é qualquer coisa, né? Ele modifica a forma de se interpretar, a forma de se ver teatro, a forma de se pensar teatro, né? Acho que tudo isso ali é uma questão material mesmo, né? De materialidade, né? Temos esse espaço que esse espaço traz. Agora, quanto à questão da interpretação, eu entrevistei o Flávio, entrevistei também o Nelson Xavier para o mestrado, e é muito bonito que se fala do Flávio Miliati, né? Eu acho que é isso que você está falando um pouco. Ele tem um papel muito maior do que se pensa e do que se diz na questão da interpretação brasileira. Claro que o Teatro de Arena já se propunha, não tinha o que fazer, né? Ele mesmo diz isso. Mas, por outro lado, nessas pesquisas laboratoriais, ele brinca um pouco com isso, fala assim, o Boal falava para mim assim, vocês têm que ser naturais, eu não vou fazer nada. Eu já falo assim, eu vim lá da periferia, eu vim lá do Tucuruvi, eu já falo assim, não tem que fazer nada. É uma coisa que ele diz, que eu acho engraçado, ele brinca um pouco, que ele não estava procurando nada, que os outros já tinham estudo e tal, e ele, só que ele estudou um ano também com o Rogério Jacob, assim, ele ficou lá estudando com o Rogério Jacob e com a Carla Tivelli, e depois disso o Rogério levou ele para o TPE, e daí ele foi lá para o Arena. Agora, a interpretação, uma coisa mais linda que eu acho, que me disseram sobre a interpretação do Flávio Miliati, foi o que Nelson Xavier falou para mim. Ele disse para mim assim, quando ele fez EAD, nos primórdios, então já era aquela interpretação ainda, né, toda meio operística, e aí ele disse que ele foi ver eles no Zoom Black Tie, olhou o Flávio Miliati e disse assim, dá para interpretar assim? Pode interpretar assim? Ele falava como um passarinho, ele falou assim, ali eu decidi que eu tinha que ir para a Arena, e eu queria fazer aquilo que eles estavam fazendo, eu fiquei encantada, ele disse. Então, ele mudou a forma das pessoas poderem enxergar a interpretação como algo possível, né, para todo mundo, claro, né, que queria fazer aquilo. Então, eu acho muito bonito isso, é uma figura paradigmática e modificou mesmo a forma de se interpretar, né, no Flávio. Paula, acho que a gente está chegando aqui num fim de tempo. Eu queria fazer uma última pergunta, meio bastante subjetiva, mas assim, você falou da questão da Renata Palottini e o Lauro César como frutos imediatos, né, desse curso de dramaturgia do Boal. Mas eu queria saber de você, se você sente, como dramaturga e professora de dramaturgia, outros ecos da forma, do pensamento de dramaturgia do Boal na escrita do teatro brasileiro. No cinema, no teatro, na televisão, a gente ecoa e a gente, na verdade, tem uma forma de pensar, de escrever, que vem daí. A gente nem tocou nisso, você falou, acho que daí veio a questão, a gente acabou não falando disso, mas essa questão, por exemplo, dessa forma dramática de escrita, essa questão de como a gente escreve em todos os âmbitos do Brasil, ainda é decorrente desta forma de se pensar, que vem deles. Eu falo que é engraçado, mas acho que um bom exemplo é a gente ter ficado há pouco tempo atrás com a Grande Família na televisão, dos grandes sucessos televisivos, a Grande Família, que quem fez foi o Vianney. E as novelas, toda essa tradição, você vê, o Lauro César, todos eles foram para a televisão, né, grande parte deles, igual, não? Mas a gente tem isso lá que reverbera, porque faz, né, assim, a televisão, ela traz muito dessa forma de escrita para o teatro, as coisas, elas vão, né, vão se reverberando, assim. Então, eu acho que esse é um dado, e o outro, esse lado laboratorial de pesquisa dos grupos, né, que até às vezes vão contra essa questão da narrativa, não sei o quê, essa coisa toda, também tem a ver, você vê que eles vão por todos os lados, né, eles são laboratoriais, eles são experimentais, eles são dramáticos, eles trouxeram uma pesquisa de tantos âmbitos, assim, que a gente reverbera isso todos esses anos. Eu acho que o Boal ficou muito marcado com a questão do teatro oprimido, e eu acho que as pessoas não leem o teatro oprimido, porque o teatro oprimido tem muito a ver com esse estudo que a gente está falando aqui, está lá, o teatro oprimido é isso, na verdade. E aí ficou muito com as questões de modelo de teatro, teatro que você faz na rua, teatro que você faz no metrô, teatro, né, essas técnicas aí ficaram mais conhecidas, coisas que foram se aproximando, sei lá, da psicologia, e o Boal, para o bem e para o mal, ficou quase como descolado, né, dessa questão toda que ele fundou, até porque ele não escreveu sobre isso, que é muito louco, nunca vou entender. Ele escreveu, mas não nomeou, né, assim, técnicas de dramaturgia, ou sei lá. Na faculdade a gente falava assim, Augusto Boal, aí alguém gritava, teatro invisível.
Você falava, nossa, mas é só isso, né? É só isso que fica, não tem mais nenhuma reverberação, né? Na verdade, tem todas. Tem todas, não só do Boal, ele é a figura que é de proa, digamos, né? Mas de todos esses estudos e tal, que eu acho que agora, enfim, elas vão voltando. Mas isso que a Maria perguntou, eu acho que a reverberação ainda é muito. Acho que vai ser para sempre. É a nossa base, né? É da onde vem, mesmo que você queira negar, você vai estar se relacionando com ela, né? Eu acho que precisa, na verdade, saber mais, estudar mais esse momento e entender um pouco de onde a gente vem, para não ficar só reverberando também coisas, não xenofobia, né? Não é isso, mas assim, então meu estudo tem a ver com a questão alemã, sabe aquela fala daquelas atrizes da Globo? Eu estava passando em Berlim, tinha um teatrinho, eu entrei, nossa, esse texto que eu trouxe de lá, maravilhoso, e aqui tem 65 mil pessoas escrevendo peças, né? É um pouco isso, eu acho que falta entender que você tá em diálogo com essa tradição, porque é da onde é o nosso chão. Queria aproveitar, então, e dizer que a gente vai conversar com a professora Maria Silvia Betti exatamente sobre a obra do Vianinha. Está sendo muito feliz fazer esses podcasts, porque estamos podendo estudar junto aí a história do teatro brasileiro. Eu sinto bastante falta na minha formação. E eu queria, então, que a Paula dissesse sobre o livro dela, os livros dela, porque a Paula também tem livros de poemas lindíssimos, como que a gente consegue isso, se é via editora, como que é, e que também falasse da sua live diária, Linguagem na Pandemia, que tem entrevistas muito bacanas. Eu gosto muito de publicar, né? Acho que hoje em dia nem é tanta moda assim publicar livro, mas eu adoro. Então, eu falo que eu só faço as coisas para publicar e ter o dia do lançamento, que eu adoro. Brincadeira, mas eu publico bastante, eu gosto, né? Então, eu publiquei. Acho que é bacana a gente poder tentar também, hoje em dia, com muitas editoras pequenas, editoras alternativas, né, que existem, eu acho que é bacana poder fazer essa ponte. Eu publiquei o meu mestrado, que chama Teoria e Prática do Seminário de Dramaturgia do Teatro de Arena, pela Dobra Editorial. Eu publiquei o meu doutorado, o Pensamento Dramatúrgico de Augusto Boal, as lições da EAD, pela Desconcertos Editora, dentro de uma coleção que eu idealizei junto com o Claudinei, que é o dono da Desconcertos, que chama Acadêmicas. Então, é uma coleção que publica trabalhos acadêmicos de mulheres. Então, nessa primeira vez, eu publiquei 3, eu, a Mariana Maior e a Patrícia Freitas, e agora, dia 4 de julho, a gente vai publicar mais 2, trabalho da Nina Rutinski e da Juliana Almeida. E aí eu tenho outros 8 livros publicados, entre peças, poesia, livro infantil, relato jornalístico, enfim, gosto bastante de publicar. E nessa pandemia aconteceu, foi meio sem querer, e aí eu fui fazendo umas lives, e aí agora, enfim, é um projeto diário que tem me dado muita alegria e muito ar nesse momento, que eu chamei de A Linguagem e a Pandemia, que são lives diárias no meu perfil do Instagram, que é @paula.altran, todo dia às 11 da manhã, sobre linguagem, então, sobre assuntos que cabem aí dentro da questão da cultura, de maneira ampliada. E eu tenho um canal no YouTube chamado Simplificando a Escrita com Paula Altran, onde tem vídeos sobre escrita e onde eu também publico as lives. Muito legal, querida, obrigada, e obrigada super por esse trabalho de publicar, né, que é uma forma das pessoas poderem acessar aí o pensamento, a pesquisa. Chico, você quer complementar com algo? Queria agradecer bastante a Paula. Sua escrita é muito didática, então isso é importante para quem é estudioso e para quem também está começando a enveredar pelo teatro e pela pesquisa. Seus escritos são muito acessíveis. Isso é importante porque, apesar de ser um trabalho acadêmico, não é um trabalho academicista, né? Que a pessoa fala alguma linguagem que seja universal e não só para a universidade. Isso é uma característica do seu trabalho que eu queria salientar e agradecer bastante pela sua paciência, pela sua didática em contar essas histórias para a gente. Com certeza teria muito mais assunto para a gente conversar. Fiquei aqui mordendo os lábios para falar do Anatol Rosenfeld, do encontro dele com o Boal, mas aí seria outro podcast que em outra oportunidade a gente pode fazer. E muito obrigada, Paula. Bom, eu que agradeço muito, porque é sempre raro os espaços para a gente poder falar, né? A gente fica 4 anos, às vezes até mais,
em cima desses assuntos, e aí a gente quase não tem com quem falar sobre eles. Por mim e pelo próprio trabalho, eu agradeço bastante estar aqui, e eu tenho que pontuar que, muito bacana isso que o Francisco falou, eu também sou jornalista, é uma escrita eu sempre gosto muito de poder me comunicar, mas também tenho que falar do meu orientador, que é o Sérgio de Carvalho, que também é jornalista, né, e que a gente burila muito, não só o meu, se você for ver os outros orientandos dele também, ele tem essa preocupação de ter, de ter essa inteligibilidade para além da academia, eu acho isso bastante importante, e também essa ideia de poder publicar e as pessoas terem acesso. Obrigada. Bacana. Esse é o nosso Sala TUSP, uma sala virtual em que cada um está na sua própria sala, com seus gatos, com seus cachorros, para a gente bater papo sobre o teatro brasileiro e o teatro mundial. Hoje a gente falou com a Paula Otran, poeta, dramaturga, jornalista, professora, mãe, multimulher. Valeu, gente. Beijos e fiquem em casa, Obrigada. se puderem. Esse foi o Sala TUSP. Sala TUSP, o podcast do Teatro da Universidade de São Paulo.